Artaxerxes, eles foram obrigados a interromper a construção do templo, a reconstrução do templo. E a Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram dessa forma por um certo tempo. Passou o reinado de Artaxerxes e começou depois ali na Pérsia o reinado de Ciro. No segundo ano do reinado de Ciro, Deus levanta um profeta por nome Ageu, com duras palavras para aquele povo que estava ali em Jerusalém. Eu gostaria de ler com vocês a mensagem do profeta Ageu para aquele povo. Por favor, abram a Bíblia no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu é um livro antes de Zacarias. É só voltar um livro, capítulo 1. Estamos trabalhando, irmãos, na conceituação da mensagem. Então é uma parte histórica. Peço que vocês prestem bastante atenção para que haja um melhor entendimento depois, durante o desenvolvimento da mensagem. Ageu capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 inteiro do livro de Ageu. A versão bíblica que eu trouxe diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aqui um parênteses. Lá em Esdras chama o sumo sacerdote de Jesua. Aqui em Ageu chama de Josué. É a mesma pessoa. Então voltando. Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E no 24º dia do 6º mês, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Por esses versículos, meus irmãos, nós podemos ver, nós podemos entender que por conta de como é que eu posso dizer?
eu não posso nem chamar de desprezo, mas por conta de uma acomodação, pastor Silas nos ajudando aqui, uma acomodação, o povo que voltou de Babilônia para Judá, acabou deixando as coisas do Senhor em segundo plano. Eles receberam uma ordem de Ciro, que foi o primeiro rei, que os autorizou a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Porém, os seus inimigos, que eram os habitantes de Samaria, se levantaram contra a obra e acabaram arrumando de uma artimanha e fizeram com que parassem a obra. Só que passaram-se alguns anos, e a Bíblia nos dá a entender, meus irmãos, que eles se acomodaram, como disse o pastor Silas, e acabaram se esquecendo daquilo que Deus havia falado para eles, acabaram se esquecendo da ordenança e do trabalho que Deus havia colocado nas mãos dele, o trabalho de reconstrução do templo. E o que era o templo? O templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. No próximo trimestre da escola dominical estaremos estudando sobre o tabernáculo, as lições do tabernáculo. E se você for ver lá em Êxodo, no capítulo 25, se eu não me engano, Deus mandou os israelitas construírem o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio deles no tabernáculo. No tabernáculo Deus revelaria a eles a sua glória, e assim também acontecia no templo. Templo, irmãos, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta da desobediência o templo foi destruído, mas Deus deu-lhes a incumbência de reconstruir. Isso traz ao nosso coração, irmãos, não apenas a reconstrução de algo material, mas a reconstrução de algo principalmente espiritual. E quando lemos em Ageu chegou com essa palavra duríssima que nós acabamos de ler, porque o povo estava menosprezando a ordem do Senhor de reconstruir. O povo estava menosprezando a ordem do Senhor de novamente firmar, aleluia, o símbolo da presença dele no meio do povo. O povo estava em miséria espiritual, o povo estava em miséria física, financeira, porque Neemias, quando estava lá, aleluia, no livro de Neemias diz que quando chegou o irmão dele lá onde ele estava na Babilônia e deu relato sobre como estava o povo de Israel, diz que o povo estava em extrema pobreza. O povo estava em uma situação difícil, a ponto de Neemias começar a chorar e pedir a oportunidade de voltar para Judá, para a reconstrução dos muros. Meus irmãos, aquele povo, aleluia, estava menosprezando a ordem de Deus, estavam preocupados em ganhar dinheiro, estavam preocupados em construir casa bonita, estavam preocupados, aleluia, com a sua vida particular, com a sua vida financeira, com os seus próprios negócios, e deixaram, aleluia, os negócios de Deus de lado, deixaram a ordenança do Senhor de lado. E o Espírito do Senhor usou Ageu com aquela palavra tremenda, e a Bíblia diz que eles foram tocados pela palavra, ficaram com medo. Vocês entenderam o que está escrito aqui? O que ganha dinheiro, o que ganha salário, ganha em saco furado, simplesmente porque desprezaram a obra do Senhor. Só que Deus, irmãos, deu-lhes a oportunidade de se reposicionarem. Deus deu a oportunidade de eles retornarem e trabalharem, aleluia, no templo, e trabalharem na reconstrução do templo. E a Bíblia diz, irmãos, que 2 profetas os ajudaram, Ageu e Zacarias. Zacarias também estava lá, Zacarias também era do tempo deles, também estava ali, era contemporâneo de Ageu, e contemporâneo de Zorobabel, e contemporâneo de Josué, o sumo sacerdote. E veio esta palavra, aleluia, no coração de Zacarias, aonde ele recomenda, Deus usa-o para dizer
que a obra do Senhor, irmãos, não é feita através da força humana. A obra do Senhor não é feita através da violência, do esforço humano. E com isso eu não estou querendo dizer que nós não devemos nos esforçar. Mas os resultados na obra de Deus, eles são obtidos através do Espírito Santo, da atuação dele nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Zacarias diz, inspirado pelo Santo Espírito, não por força, não por força. Não é pelo seu mérito, não é pela sua capacidade, não é pelos nossos recursos, não é porque somos melhores do que ninguém, mas é por causa do Santo Espírito trabalhando em nossas vidas. Mas é por causa dele operando em nossas vidas. E essa história, irmãos, de Neemias, essa história de Esdra, essa história de Zorobabel, de Jesua ou Josué, como queira, ela traz para nós essa história, um sentimento, nos traz para nós uma meditação a respeito dessa questão da presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes, aleluia, temos menosprezado. Muitas vezes temos deixado de lado, aleluia, a nossa vida espiritual. Muitas vezes temos deixado de lado a nossa comunhão com o Senhor, escondendo-nos atrás da velha desculpa de não termos tempo. Alguém diz, irmãos, que aquilo que é prioridade nas nossas vidas, nós conseguimos tempo para fazer. Você e eu não deixamos de comer, você e eu não deixamos de nos tomar banho, você e eu não deixamos de beber, você e eu não deixamos de fazer aquilo que gostamos, aleluia, aquilo que nos traz prazer, aleluia. E quando nós nos escondemos atrás da desculpa de que eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, isso tão somente é uma desculpa. Não conseguimos enganar nem a nós mesmos, quanto menos ao Senhor. Aquele povo estava precisando, irmãos, de renovação. Aquele povo estava precisando, irmãos, de reconstruir a sua relação com o Senhor. Lá na Babilônia eles não cultuavam, lá na Babilônia eles não louvavam, lá na Babilônia eles não tinham culto, não tinham sacrifício, não tinham nada, tinham apenas um nome e uma lembrança do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um salmo que eu não vou me lembrar qual é, onde o salmista diz, chorando, que eles estavam ali no rio da Babilônia, e o babilônico pediam para ele, louve para nós, com um dos hinos de Sião. O israelita tinha pendurado a sua harpa na salva, tinha pendurado lá a sua harpa em algum lugar, e o salmista faz aquela reclamação, como, Senhor, louvaremos o teu nome em terra estranha, como, Senhor, louvaremos o teu nome no meio dos nossos inimigos. Irmãos, muitas vezes, aleluia, estamos numa situação tão difícil que nem muitas vezes conseguimos louvar ao Senhor. Muitas vezes não conseguimos sequer levantar a nossa voz em oração para o Senhor, de tão distante que nós estamos dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, a palavra do Senhor diz para o nosso coração, não é pela sua força, não é pelo seu esforço, mas é pelo Espírito de Deus que pode acontecer alguma coisa diferente na sua e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pela nossa força, não é. É pela atuação dele. E quando, irmãos, falamos de reconstrução, quando falamos de nos aproximarmos novamente do Senhor, muitas vezes nos vem à mente que seria um processo muito rápido, um processo muito fácil. Mas esse episódio aqui, da construção do templo, para vocês terem uma ideia, a reconstrução do templo durou 4 anos. Ageu falou com eles no 2º ano do reinado de Dário. Eles foram terminar o templo no 6º ano de Dário, ou seja, demoraram 4 anos, irmãos,
para reconstruir o templo. 4 anos. Através da bênção do Espírito Santo. Se você for ler o livro de Zacarias, se você for ler o livro de Ageu, se você for ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vai ver que depois que Ageu se levantou para falar com eles, e Deus prometeu que não era por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, eles tiveram o aval, eles tiveram o apoio, eles tiveram toda a liberdade para reconstruir o templo, e puderam trabalhar com tranquilidade, puderam trabalhar no desenvolvimento, na construção, enfim, conseguiram trabalhar, aleluia, até que a obra foi finalizada. Mas percebam, irmãos, que durou 4 anos. 4 anos. E quando trazemos essa questão para os nossos dias, a aplicação pessoal para nós hoje, a reconstrução da nossa vida com Deus. Por que eu estou enfatizando a reconstrução da nossa vida com Deus? Porque muitos estão afastados. Muitos de nós estão afastados. Afastados de que forma, irmão Luiz? Eu perdi a salvação? Não é isso que eu estou falando. Algumas pessoas, irmãos, acham que apenas aceitou Jesus, já está tudo certo. Já entrei pela porta. Não é isso que o Senhor Jesus fala? Porfiai por entrar pela porta estreita. Eu entrei pela porta, já tenho meu passaporte para o céu, já estou garantido. Irmãos, a porta é apenas o primeiro passo. A porta é apenas o primeiro step para você na sua caminhada da salvação. Depois da porta, o que tem para nós é nos achegarmos. O que tem para nós é crescimento. O que tem para nós, aleluia, é comunhão com o Senhor. E vamos caminhando e vamos nos dirigindo para mais perto dele. Como disse Paulo alguma vez, não acredito que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta apenas entrar pela porta, ter uma credencial de crente, precisa caminhar na direção de Cristo. Precisa caminhar. E muitos de nós só passamos pela porta e paramos. Não, aqui está bom, não, irmão. Precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos nos aproximar dele. Precisamos, aleluia, como diz a Bíblia Sagrada, a jornada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós muitas vezes entramos, passamos pela porta e paramos. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Você não sabe o que está perdendo. Quem serve o Deus infinito tem infinitas experiências com o Deus Todo-Poderoso. Quem serve o Deus onipotente pode nadar, irmãos, num rio de suficiência, num rio de alegria, num rio de bênção, num rio de poder, num rio de conhecimento, num rio de contentamento. E muitas vezes nós nos conformamos com algumas gotinhas, como diz a Bíblia, goteja a minha doutrina. Muitas vezes gostamos apenas da gotinha, e Deus tem uma chuva, e Deus tem, aleluia, preparado um grande manancial para derramar sobre nós, mas nós queremos só as gotinhas, não. Precisamos trabalhar, irmãos, na construção da nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar, irmãos, na nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Precisamos crescer. Precisamos nos aproximar dele. Isso não vem por força, não vem por violência, mas através da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É só através da atuação dele. E aqui eu quero entrar num ponto polêmico. Às vezes nós desprezamos o ministério. Às vezes nós desprezamos aqueles que Deus tem colocado sobre a igreja. Porque muitas vezes alguns de nós se acham melhores do que eles. Antigamente a igreja era formada por pessoas que tinham pouco estudo, pouca formação. Eu vou fazer 30 anos de cristão. Já tive pastores com
uma capacidade acadêmica, vamos dizer assim, muito pequena, muito reduzida. Mas tinha uma unção, tem uma unção e uma sabedoria dentro da Bíblia que é coisa de outro mundo, dada por Deus. Mas muitos de nós, irmãos, acabam desprezando. Eu tenho um cursinho de sei lá o quê, eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, um doutorado, e aquele coitadinho que está no púlpito lá não tem, muitas vezes, o segundo grau. E muitas vezes nós desprezamos estes homens, irmãos, e não sabemos que o nosso progresso espiritual muitas vezes está nas mãos deles passarem para nós. Como assim? Deixa eu tentar explicar. Se nós não precisássemos de obreiros, de dirigentes, de pastores, Deus não os teria instituído. Nada no reino de Deus é sem função. Não existe nada no reino de Deus que é enfeite. Nada. Às vezes você entra na casa de uma irmã ou de uma outra irmã, a sala dela assim é enfeite para todo um monte de coisa que não serve para nada, só para juntar pó. Não serve para nada, só para juntar pó, e diz ela que serve para deixar bonito. Mas para quê? Não serve para nada, só para deixar bonito. Mas no reino de Deus, irmãos, nada é sem função. Nada é sem função, tudo tem uma função. Procura aí no seu corpo. Tem alguma coisa que não tem função? Tudo tem função. Tudo. Assim é a igreja. Tudo tem objetivo, tudo tem função. E a função desses homens, irmãos, é colaborar com o seu e o meu crescimento. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11: e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à completa estatura de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito ainda fala, mas principalmente fala por eles. Mas por que, irmão Luiz? Porque Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, com a incumbência de nos ensinar, com a incumbência de ser voz de Deus, voz do Espírito Santo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse necessário a vida deles, não existiria a vida deles. Se não fosse necessário o ministério, não teria ministério na Bíblia. E se tem, é porque tem uma função importante nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o Espírito sai falando no ouvido? Pode até falar, mas primeiro fala na boca de cada um destes homens, quando vão pregar, quando vão ensinar, quando vão exortar a igreja. E quer você creia ou quer você não creia, Deus usa estes homens poderosamente na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não estou aqui legislando em causa própria, porque eu falo muito pouco aqui. E também isso não é uma reclamação, mas é uma revelação que o Senhor tem dado ao meu coração. Deus usa, Deus fala, Deus pega esses homens e faz com que eles trabalhem nas nossas vidas para que nós melhoremos, para que nós realmente nos aproximemos do Senhor. E você pode até dizer: mas irmão, você não conhece o meu pastor. Irmãos, eu nem preciso conhecer. Porque do jeito que Deus quer, Deus usa ele. Na simplicidade Deus o usa. Na simplicidade Deus fala com você. Na simplicidade Deus faz milagres na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que você precisa ter é sensibilidade.
E muitas vezes falta isso em nós. A minha Bíblia diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, com certeza. Só que você e eu estamos preparados para ouvi-lo? Temos sensibilidade para ouvir a sua voz? Temos sensibilidade para entender o que ele está falando? Aí já é um outro problema. Às vezes chegamos no culto carrancudos, angustiados, incrédulos, e entramos no culto e muitas vezes o Espírito Santo está falando através da irmã que está cantando. Outras vezes o Espírito Santo começa a falar através da criança que louva o Senhor, através de uma irmã que dá um testemunho. E chega a hora da palavra, você está de coração fechado e sai do culto dizendo: Deus não falou nesta noite. Que culto chato, que culto pesado. E o problema não estava no culto, estava em você e em mim, aleluia, que estava com o coração fechado. A Bíblia diz, o salmista falando: preparado está o meu coração, Senhor, preparado está, aleluia, louvarei o teu nome, salmodiarei. Você precisa, irmãos, assim como eu também, vir para o culto com o coração preparado para receber a palavra do Senhor. O seu preconceito e o meu preconceito muitas vezes impede que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, aleluia. Mas o Espírito Santo fala por qualquer pessoa? Fala. A minha Bíblia diz que aconteceu um episódio com Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei da tribo do norte de Israel. E esse homem fez um mal terrível para Israel. Fez dois bezerros, colocou um em Dan e outro em Betel, e fez todo o povo do norte desviar do Senhor. A Bíblia fala que o povo todo desviou. E Deus enviou um profeta lá para Samaria para profetizar. Foi para Samaria? Samaria, para profetizar contra o altar que Jeroboão havia feito. E o homem de Deus chegou lá e profetizou e fez isso, até secou a mão de Jeroboão. Jeroboão apontou para ele dizendo: pega ele. E a mão de Jeroboão secou e ficou assim. Aí pediu para orar por ele, o profeta orou e a mão voltou normal. Bom, enfim, esse profeta foi embora. No meio do caminho, um pouco antes disso, quando o profeta foi embora, a Bíblia fala que chegou na cidade de Samaria, voltou para a cidade um profeta, e a Bíblia chama de profeta velho. Aí falaram, os filhos do profeta velho falaram para ele o que o profeta tinha feito ali no altar de Jeroboão. Ele falou: para onde foi esse profeta? Foi por tal lugar. Abordai-me um jumento que eu vou atrás dele. E foi lá e achou o homem de Deus sentado debaixo de uma árvore, um pé de árvore. Aí falou para o homem de Deus: homem de Deus, volta, vamos lá para minha casa, vamos voltar para a cidade, vamos lá na minha casa comer e beber e tal. Ele falou: olha, não posso. Deus, quando me mandou vir para cá, Ele falou que eu tinha que falar tudo que eu falei e voltar por outro caminho, não voltar pela cidade e não comer nem beber água aqui. O profeta velho mentiu para ele dizendo: olha, um anjo do Senhor me falou para você voltar comigo para minha casa comer e beber. Ok, ele acreditou. Ele mentiu, o profeta velho mentiu. Quando ele chegou na casa dele, comeu e bebeu, Deus usou o profeta que havia mentido agora há pouco tempo para ele. Deus usou o profeta que havia mentido para dar uma mensagem tremenda para o profeta, para o homem de Deus que desobedeceu. E disse a ele: olha, você desobedeceu a minha palavra, você não vai ser enterrado no sepulcro do seu pai, você vai morrer no caminho. E acabou um leão, a Bíblia fala que um leão acabou encontrando e o matou. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, Deus usa a quem Ele quer. Deus usa o ímpio para falar com o crente. Deus usa o profeta mentiroso para falar com o profeta que era de Deus. Deus usa o passarinho, Deus usa o vento, Deus usa quem Ele quiser para falar conosco. E não vai usar esses homens, e não vai usar esses vasos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo ainda fala na igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas não é por força nem por violência, irmãos. É quando damos lugar ao Espírito Santo. Precisamos reconstruir a nossa vida com Deus. Precisamos reconstruir a nossa vida de comunhão. Precisamos, aleluia, voltar a crescer espiritualmente. Pastor Rovilson comentou que ficou feliz de ter visto a igreja orando, os obreiros orando. Não é, irmão, sendo saudosista. Vou fazer 30 anos de fé agora, no ano que vem. Mas lá atrás, nós vimos a manifestação de Deus de uma forma tão diferente. Nós vimos a manifestação do Espírito Santo de uma forma tão diferente. Nós éramos mais simples, sim. Não tínhamos tantos carros como vemos hoje nas igrejas. Não tínhamos tantos diplomas como vemos hoje na igreja. Não tínhamos tanto requinte como vemos hoje nas igrejas. Mas tínhamos poder, nós tínhamos reverência. Nós tínhamos, aleluia, a presença do Espírito Santo de uma forma inconfundível nos cultos. Aleluia, e nós achamos que melhoramos, mas nós pioramos. Ganhamos mais dinheiro, mas perdemos a presença de Deus nas nossas vidas. Nesta noite o Espírito nos traz aqui para nós meditarmos nesta palavra. Você quer dinheiro ou quer ser feliz na presença do Senhor? Você quer posse ou quer voltar a sentir a presença do Senhor? Aleluia, do jeito que sentia lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo para você abrir mão das suas riquezas, não. Mas estabelecer prioridades. O Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo quer que você entenda a voz dele. O Espírito Santo quer que você tenha ouvidos ao que ele está falando para a igreja. É tempo, irmãos, de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, como diz o profeta. Lavrai o campo da lavoura, aleluia, que é o seu coração, semeai. Porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e mande chuva sobre os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitos são terras áridas, muitos estão como terras áridas sem um pingo de chuva. E o Espírito Santo querendo derramar bênção, querendo derramar chuva da sua presença. Mas o coração está fechado. No livro do Apocalipse, preciso terminar, porque o irmão vai cantar ainda. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, nas cartas ali para as 7 igrejas da Ásia, os últimos versículos de cada carta para cada igreja é mais ou menos assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele dá, irmãos, 7 promessas para nós, ao que vencer. Não pense você que você está passeando na vida espiritual, é batalha. Inclusive estamos estudando sobre batalha espiritual na escola dominical esse trimestre. É batalha. Batalha contra o mundo, batalha contra o pecado, batalha contra a carne. E tem um quarto inimigo que são as distrações. Batalhas, batalhas, batalhas. Mas a promessa é para quem vencer. Quem tem ouvidos ouça. Para quem vencer, far-lhe-ei coluna do templo do meu Deus. A quem vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e nela estará escrito um nome que só ele que sabe. A quem vencer, regerá, aleluia, as nações com vara de ferro. A quem vencer, diz a palavra do Senhor para nós. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não vai dar tempo de falar, mas quando chegar em casa você leia 1 Coríntios 10, do versículo 1 até mais ou menos o versículo 14. Lá fala do que aconteceu com o povo de Israel. Lá diz assim, mais ou menos assim: todos foram batizados em Moisés, no rio e na nuvem, se eu não me engano. Todos beberam água da rocha.
todos comeram maná. Irmão, imagina, mais de 3 milhões de pessoas tomando água que saía de uma rocha. Que água é essa? A Bíblia fala que uma rocha o seguia, que era Cristo, e essa rocha dava água para 3 milhões de pessoas no mínimo. Na manhã, na madrugada, na manhãzinha, tinha um manazinho lá, um negócio que a Bíblia fala que parece um negócio de coentro, assim, umas pelotinhas. Alimentava 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que no mínimo 2 vezes Deus fez chover codornizes dentro do arraial de Israel. E uma das vezes era codorniz de 1 metro de altura. Imagina, irmão, 1 metro de altura de codornizes caída ali. E a Bíblia fala que um caminho de um dia em volta do arraial, 1000 metros, 1 quilômetro em volta, assim, codornizes e a 1 metro de altura. E mesmo assim, aquele povo não creu no poder de Deus. Mesmo assim, aquele povo chegou a dizer ali no Salmo 105: poderia Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E aquele povo todo sucumbiu no deserto, porque não creram no Deus Todo-Poderoso. Nesta noite, a mensagem final do Espírito Santo para nós é: não endureçais o vosso coração, se hoje ouvirdes a voz dele falando ao teu coração. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Eu já estou rouco. Glória a Deus. Vamos então ouvir o irmão Regivaldo louvando a Jesus. Daqui a pouco já estaremos encerrando o nosso culto. Deus tem falado conosco. Realmente Deus tem algo para nos restituir. Basta nós fazermos a sua vontade. O povo de Israel, enquanto não construíram o templo, estava ali recebendo o salário num saquitel furado. Mas em 23 dias eles voltaram, começaram a reconstruir. E Deus realmente fez uma obra maravilhosa no meio deles. Glória a Deus. Também cumprimento a igreja na paz do Senhor. Número 1. Vamos continuar adorando a Jesus. Se a igreja souber, adore ao Senhor comigo, irmão. É o hino que eu sempre que adoro a Jesus, é como se fosse o último hino que eu estou cantando nessa terra, né? É um hino que leva a gente até os céus, fala sobre o arrebatamento da igreja. Se você souber, adore ao Senhor. Tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim, ela é forte, não vacilarei, ouvindo eu meu
Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. Olha o que vai acontecer: a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Aleluia. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, na quinta-feira, nosso culto da vitória, em nome do pastor Jurandir, do pastor Levi, queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram no culto nesta noite, que Deus possa recompensar cada um. As nossas congregações, Gustavo Piscinim, Santa Eulália, Amparo, que estiveram conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos, recompense. Pastor Josias cantou, pastor Rovilso orou, e agora o irmão Douglas fazendo a oração final, e o pastor Joel no final nos dando a bênção apostólica. Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar de pé neste momento para agradecer a Deus por esse maravilhoso culto que tivemos, ouvimos a voz do Senhor, amém? Oremos ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, te damos graças uma vez mais, ó Pai, por podermos estar nesta casa de oração, neste templo, para adorar o Teu nome. Obrigado por falar conosco esta noite, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra. Ó Senhor, com certeza estamos saindo, Senhor, com os nossos corações cheios, a Tua palavra apegada aos nossos corações, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus que continue conosco, nos fortalecendo, nos conservando, preservando em Tua presença até a Tua volta gloriosa. Ó querido Deus, continue com Teu povo a cada dia, abençoando, guardando e livrando de mal. Leva Teu povo debaixo da Tua paz e da Tua bendita proteção. Assim nós oramos no nome de Jesus e te damos graças. Amém. Graças a Deus. Pastor Joel. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.